Paraty, a station mais jovem do país. Volkswagen oferece Jornal Nacional. A Polícia Federal investiga a farra das liminares denunciada pelo Jornal Nacional. O ex-senador Luiz Estevão vai para a cadeia sem direito à cela especial. Flagrantes do trânsito no Brasil. Um motorista bebe, pega a estrada e mata 4 pessoas. Um ex-policial vende documentos falsos para maus motoristas. Os números do aumento dos servidores. Os números do aumento dos remédios. A emoção de um homem que voltou a enxergar depois de mais de 40 anos. Guga se prepara para derrubar um adversário de 2 metros de altura. E enquanto a seleção recebe vaias, adversários do Brasil fazem gols nas eliminatórias. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. O Procurador-Geral da República determinou à Polícia Federal que abra inquérito para investigar a indústria das liminares denunciada pelo Jornal Nacional. O esquema permite a distribuidoras de combustível deixar de recolher impostos. A reportagem exibida ontem repercutiu em Brasília. A denúncia de que há um grupo criminoso por trás da concessão das liminares provocou a indignação do Procurador-Geral da República e do presidente do Supremo Tribunal Federal. Lugar de juiz que não honra a toga é na cadeia. Aqui em São Paulo, o Tribunal Regional Federal convocou uma reunião extraordinária de seus desembargadores. Eles decidiram pedir à Polícia Federal que abra um inquérito para apurar as denúncias de corrupção e tráfico de influência. Ao mesmo tempo, uma comissão de desembargadores vai investigar as denúncias aqui dentro do tribunal. No prazo de 30 dias, apurem os fatos e propõem, se for o caso, medidas, quer de natureza administrativa ou de outra natureza, como de natureza criminal. Ontem o Jornal Nacional mostrou que um ex-juiz, agora advogado, estava oferecendo um esquema de venda de liminares. Intermediários conseguiriam, na justiça, garantir que distribuidoras de combustíveis não pagassem PIS nem COFINS. A denúncia foi feita pelo representante de uma distribuidora. Ele deu garantia, uma vez nós pagássemos um determinado valor para ele, que essa liminar, enquanto ele pudesse manter o acordo com o juiz, ela não seria cassada. Ele deu o preço de uma liminar? Cerca de R$200 mil. Qualquer pessoa que esteja ouvindo vai entender que isso entra uma rede de suborno. Exatamente, né? Foi isso que o senhor quis dizer? Em outras palavras, é isso que isso acontece, né? Odimir Fernandes conseguiu a liminar para uma empresa que está deixando de pagar R$6 milhões por mês em impostos. A Petroforte, que tem como dono Ari Natalino. Não me pagou os honorários. E o honorário meu era R$10 mil. E eu sei que ele pagou isso, ele pagou R$200 mil. Ari Natalino não quis gravar a entrevista. Em nome da Petroforte, falou um diretor da empresa. Nós estivemos no escritório dele, o procuramos, que é um direito que nos assiste, tá? Essas liminares. Agora, quanto a esse benesse que a senhora está dizendo, sinceramente a gente desconhece. Oficialmente, Ari Natalino não aparece como dono da Petroforte. Outra distribuidora que estava no nome dele foi fechada quando a justiça mandou pagar os impostos. R$500. Este era o preço que maus motoristas do Rio de Janeiro pagavam para ter trânsito livre pelas ruas com documentação falsificada. O acusado de negociar o golpe é um ex-policial civil. Recostado tranquilamente num sofá, este homem espera mais um motorista para vender documentos de carro falsificados. Nem desconfia que o suposto cliente é um agente da Corregedoria do Detran. O ex-policial civil Flávio Vieira Pinto é acusado de negociar documentos feitos com papéis originais, roubados de dentro do Detran. O serviço tem um preço. Sabe quanto tá no feijão papel desse? Quanto bateu no carro? R$500. Quanto? 500. O agente paga a primeira parcela. Flávio marca o prazo para a entrega. Quando é que eu posso pagar? Uns 4, 5 dias até sexta-feira. Estourando terça. Já na mesa, ele conta o dinheiro. 200, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300. Hoje, na data marcada, o agente do Detran volta ao escritório. Mas olha só, eu tenho só 100 aqui. Tem cuidado que tem, maluco. Porra, bicho. Então não vai levar. Não vai levar. Tem que pagar o cara hoje, o cara tá me esperando, maluco.
Mesmo assim, Flávio mostra o documento. Policiais da corregedoria entram no escritório e o prendem em flagrante. Esse é o documento que Flávio estava tentando vender. É perfeito, igual ao verdadeiro. De acordo com a corregedoria do Detran, quem compra este tipo de documento são motoristas que têm muitas multas ou usam carro clonado. O policial na rua não teria como saber se esse documento é bom ou não. A aparência dele faria com que o carro circulasse tranquilamente. Flávio nega a acusação. O senhor não cobrou R$500 pelo documento? Não, senhor, não cobrei nada não, senhor. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300. Flávio disse que era informante da polícia. A corregedoria agora vai investigar como ele conseguia os documentos e quem foram os motoristas que compraram. A quadrilha roubou 2.600 documentos do Detran e quem comprou pode pegar até 10 anos de cadeia. 4 pessoas morreram hoje no choque entre um táxi e uma carreta no Triângulo Mineiro. De acordo com a polícia, o motorista que provocou o acidente estava embriagado. Foi na MG 427, a 16 quilômetros de Uberaba. A polícia rodoviária diz que o motorista deste Monza fez um zigue-zague na pista e bateu no táxi, que entrou debaixo da carreta. O motorista do Monza, Raimundo Luiz Ferreira, foi preso em flagrante. Na delegacia, reconheceu que tinha bebido. Eu tomei 1 conhaque, 2 conhaques aproximadamente. E chegou a questionar se tinha mesmo se envolvido num acidente. Tem certeza que foi eu que provoquei o acidente? Alguém prova que foi eu que provoquei o acidente? Um exame do IML confirmou que ele tinha bebido. O Conselho Nacional de Trânsito suspendeu hoje a resolução aprovada pelo próprio órgão que obrigava os caminhões acima de 4,5 toneladas a usar uma faixa reflexiva. Os empresários de transporte de cargas e caminhoneiros autônomos alegaram que o equipamento é caro, vendido em kits que variam de R$300 a R$900, além de ser fabricado apenas por uma empresa. Veja a seguir, o governo tenta barrar o aumento anunciado para os remédios. E a medicina devolve a visão a um homem que passou mais de 40 anos sem enxergar. O número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil aumentou 0,78% em maio. Segundo o Ministério do Trabalho, foi o maior crescimento percentual da década. Foram criadas 162.837 novas vagas. O setor agrícola foi o que mais empregou, cresceu 8,56%. As regiões Sudeste e Centro-Oeste foram as que mais criaram empregos. O aumento salarial que vai beneficiar 44 mil servidores federais de 18 carreiras começa a valer a partir de amanhã. Os reajustes podem chegar a até 150%, mas o governo não divulgou qual será o menor índice. Até o fim do ano, o gasto será de R$300 milhões. Isso representa menos de 1% da folha anual do governo. Os servidores estão em greve há 52 dias. Eles reivindicam 63% de aumento para todos os 496 mil funcionários públicos federais, a maioria há mais de 5 anos sem reajuste. O governo quer que os laboratórios suspendam o aumento dos preços de 1.075 medicamentos. Só 5 empresas aceitaram rever os reajustes, que entram em vigor amanhã nas farmácias de todo o país. Desde o início do ano, em todos os meses, houve aumento de preços de remédios. O Conselho de Farmácia do Distrito Federal diz que os medicamentos este ano subiram em média 18,08%. Muito mais do que a inflação, que até maio foi de 1,41%, segundo o IBGE. Os laboratórios anunciaram que a partir de amanhã vão reajustar os preços de 1.075 remédios. Entre eles, os 274 mais vendidos no Brasil. Os medicamentos que mais vão subir são ácido acetil salicílico do laboratório IG Farma, 67,39%. O colírio Fiuncel do laboratório Allergan, 20,33%. Outro colírio, Lacril, também do Allergan, 15,12%. A pomada oftalmológica Epitesan, do mesmo laboratório, 15%. E o Plasil, do HMR, 9%. Os Ministérios da Saúde e da Justiça consideraram os aumentos abusivos e injustificáveis e mandaram uma advertência aos laboratórios para que voltem atrás nos reajustes.
Eu, pessoalmente, hoje de manhã, falei com 5 deles que concordaram em anular, em postergar até segunda ordem. Os 5 laboratórios produzem 58 dos 1.075 remédios que vão ter aumento de preço. Não há razão econômica nem jurídica que justifique a elevação dos preços no momento pretendido. Nos últimos 4 meses, o Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça abriu 47 processos contra laboratórios. Até agora, nenhum foi multado, porque o Ministério ainda está investigando se os aumentos foram abusivos. Aprender a ver tem sido o maior desafio para um homem que ficou cego depois de uma explosão quando era criança. Agora, com mais de 40 anos, ele está voltando a enxergar, graças a uma técnica que prepara o olho para um transplante. 2 irmãos numa bicicleta dupla. Um fato comum, exceto que o da frente, até 4 meses atrás, era cego. Nunca tinha andado de bicicleta na vida. Meu corpo ainda está vibrando. Mike May ficou cego num acidente quando criança. Durante 43 anos, precisou de um cachorro para andar pela cidade onde mora. Hoje, na mesma rua, tem prazer em ler até os nomes dos restaurantes. É por momentos como este que praticamos medicina, diz Daniel Goodman, o oftalmologista que operou Mike. Ele só conseguiu recuperar a visão porque o médico reconstituiu o tecido ferido do olho para que Mike pudesse receber o transplante de córnea. Primeiro, ele tirou a célula-mãe de uma córnea jovem de um doador. Transplantou o tecido na parte ferida do olho. Em 3 meses, o tecido se recompôs. E o paciente, então, recebeu o transplante de córnea. A visão vai sendo recuperada conforme a córnea vai amadurecendo. Agora, Mike está aprendendo a conhecer o mundo que existia à volta dele, como se estivesse chegando a um novo planeta. Ele ainda precisa tocar nos objetos para entender o que são. Numa viagem de carro, achou que divisórias de cimento poderiam ser árvores. É bombardeado por tanta informação visual que fica confuso e precisa da bengala. Mas agora pode ver a mulher e o filho. E diz que nunca imaginou nada tão bonito quanto o pôr do sol. Em instantes, o fim de um sequestro num hotel da Disney. O fogo se espalha numa das nossas maiores reservas florestais. Duas áreas de proteção ambiental estão queimando no Rio de Janeiro. E, mais uma vez, um dos culpados é o homem. Este é o maior incêndio dos últimos 20 anos no Parque Nacional da Tijuca. A cada momento surgem novos focos. Apesar de pequenos, eles ficam em áreas de difícil acesso, onde os bombeiros só conseguem chegar de helicóptero. Só hoje foram registrados outros 71 pontos de incêndio. O vento forte ajudou a espalhar as chamas. Pouca chuva, baixa umidade do ar e vegetação seca. Segundo os bombeiros, essas condições facilitam os incêndios nas florestas e 80% deles acontecem exatamente nessa época do ano. Os bombeiros explicam que, apesar das árvores estarem verdes, as folhas secas e a vegetação rasteira pegam fogo com facilidade e, em poucos minutos, toda a área pode ser queimada. A maior ameaça às florestas são os balões, facilmente encontrados durante as vistorias dos bombeiros. Para eles, o homem é o maior responsável pelos incêndios. Passando próximo a qualquer floresta, não devemos jogar cigarro para fora do carro, não devemos queimar lixo e, principalmente, evitar queimadas sem autorização. Hoje à tarde, mais uma área de proteção ambiental do estado pegou fogo. É a segunda queimada na reserva biológica de Poço das Antas só este mês. 14% da área já foram destruídos. Sábado de sol em quase todo o Brasil. O ar seco que cobre o país empurra a frente fria que chegou ao sudeste para o mar e deixa o tempo ensolarado na grande área clara. Do Rio de Janeiro ao leste do Paraná, manhã nublada com sol à tarde. Chove o dia todo apenas no Espírito Santo e no extremo norte. No sul, uma frente fria que vem da Argentina provoca chuva à tarde. Mínima de 9 graus em Curitiba e máxima de 32 em Campo Grande. No coração do Brasil, a beleza das montanhas que roncam com o vento. É o que você vai ver no Globo Repórter. Serra do Roncador. Os mistérios de um pedaço quase desconhecido do Brasil Central.
Lá até os índios dizem ver discos voadores e seres de um outro mundo. Tucanos, siriemas, o pau-brasil usado para curar reumatismo, o garimpeiro que tem uma parede recheada de ouro dentro de casa, um abrigo de pedra pré-histórico e as marcas que ninguém explica por que os homens tinham 6 dedos nos pés, o lago azul que capta luz através das fendas e o grande enigma, onde foi parar a expedição do coronel Fawcett, o aventureiro que inspirou Indiana Jones. Hoje, no Globo Repórter. Terminou nessa madrugada o sequestro que assustou a Disney World em Orlando, na Flórida. O sequestrador Bismarck Rodrigues se entregou depois de 11 horas. Ele manteve reféns o filho de 4 anos e um garçom num quarto do hotel Boardwalk, perto de Epcot Center. Bismarck, de 39 anos, disse que a ex-mulher o impedia de ver o filho. As cenas que nós vamos exibir agora são chocantes. São imagens captadas por uma câmera de segurança instalada num supermercado numa cidade satélite de Brasília. E o que faz com que esse assalto corriqueiro mereça ser visto são os personagens envolvidos na tragédia. Este cidadão, por exemplo, naquele momento ele entregava mercadorias ao supermercado. Entre recibos e faturas, estava trabalhando. Por perto, transitava uma criança. Uma menina de 2 anos, talvez, distraída entre prateleiras. Quando entrou em cena o personagem número 3, de revólver na mão. A personagem número 4 é uma mulher que recolheu a menina ao colo e depois também o bebê que estava no carrinho. E com todos em cena, a tragédia se completou quando um segundo assaltante decidiu atirar. Os tiros mataram 2 pessoas. Eram entregadores de mercadorias. A mulher e as crianças não se feriram. Os assaltantes fugiram. Pelo menos um deles era menor de idade. Daqui a pouco, o governo confirma que os combustíveis vão aumentar. Guga fala do adversário de amanhã em Wimbledon. O ministro da Fazenda, Pedro Malan, confirmou hoje em Buenos Aires que vai haver reajuste no preço dos combustíveis. O ministro não anunciou data nem percentual. Disse que o aumento se deve ao fato de que o preço do barril do petróleo triplicou em 1 ano e meio. O ministro disse também que o anúncio do reajuste será feito depois de concluídos os estudos. E foram fechados hoje na Argentina os termos do acordo automotivo do Mercosul. Para o presidente Fernando Henrique, a produção de carros nos países do bloco econômico vai aumentar. A importação de veículos produzidos fora do Mercosul vai ficar mais cara. O imposto acertado pelo Brasil e Argentina é de 35% e vale a partir de agosto. O que as fábricas dos 2 países produzirem em carros, caminhões e tratores para vender dentro do mercado comum estará livre da cobrança. Mas há um limite para o comércio entre os sócios do Mercosul. Tudo que for produzido na região terá que ter, no mínimo, 60% de peças nacionais. A partir de 2006, o comércio fica livre. Depois que Brasil e Argentina já tinham chegado ao entendimento, Paraguai e Uruguai resolveram aderir ao acordo. Foi uma decisão de última hora, tomada diretamente pelos presidentes. Chegar a acordo num dos setores mais dinâmicos da economia, mais difíceis por causa do acesso aos mercados, em 6 meses, me parece quase um milagre. Chegamos a esse acordo. Qual vai ser a consequência? Aumento de produção. No Brasil? Não, em toda parte. As tarifas para importação de veículos de fora do Mercosul no Uruguai e Paraguai vão ser discutidas nos próximos 30 dias. Também devem participar das negociações representantes do Chile, que, segundo o presidente Ricardo Lagos, já está pronto para se tornar sócio do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. São Paulo e Cruzeiro estão em vantagem na disputa pelas 2 vagas para a decisão da Copa do Brasil. No Morumbi, na primeira partida da semifinal contra o Atlético Mineiro, Rogério Pinheiro fez São Paulo 1-0. No segundo tempo, Carlos Miguel recebeu um passe de calcanhar de Fabiano e chutou 2-0. 1 minuto depois, aproveitando o rebote de Veloso, Fabiano marcou o final. São Paulo 3, Atlético 0. O Cruzeiro jogou contra o Santos no Mineirão. Alonso sofreu pênalti. Giovani bateu. Cruzeiro 1-0.
No segundo tempo, Donizete arriscou de fora da área e aumentou o final. Cruzeiro 2, Santos 0. Os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil serão no domingo à tarde. Paraguai e Argentina, os próximos adversários do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo, jogaram ontem à noite. O Paraguai perdeu em Santiago para o Chile por 3-1. O destaque foi o chileno Zamorano, autor de 2 gols. A Argentina foi a Bogotá e derrotou a Colômbia também por 3-1. Batistuta marcou 2 vezes e foi o artilheiro da partida. A Argentina lidera as eliminatórias sul-americanas com 12 pontos. O Brasil está em segundo com 8 e o Paraguai em quinto com 6. Gustavo Kuerten vai ter pela frente amanhã, na terceira rodada de Wimbledon, um outro adversário pouco conhecido. O alemão Alexander Popp é número 161 do ranking e quer começar a ganhar fama surpreendendo o Guga. O adversário de Guga, o alemão Alexander Popp, aos 23 anos, está atrás de um lugar de mais destaque como profissional do tênis. O lugar de Guga seria o ideal. E ele sabe que uma vitória sobre o número 1 do mundo vai ser um primeiro grande passo para sair da periferia do tênis para o palco central. É um caminho longo, mas Popp, que tem 2 metros, que é o segundo jogador mais alto do circuito, tem consciência de que qualquer semelhança com Guga é mera coincidência. Alto, magro e com um bom saque, poderia ser uma descrição de Gustavo? Sim, ele reconhece, mas com um problema: nossos resultados são bem diferentes. Rivalidade e dificuldade de um brasileiro com um alemão é o de sempre na Fórmula 1. Mas se na pista Rubinho chega perto de Schumacher, no tênis, Gustavo Kuerten está muitas voltas à frente de Alexander Popp. Eu acho que tem mais números de alemães no circuito, mas o Brasil tá fazendo bonito aí. A gente tá na semi da Copa Davis também, a gente tem algumas vantagens. E a próxima corrida o Rubinho vai passar do Schumacher também, e tomara que eu consiga ganhar aqui. Hoje o Rubens Barrichello não conseguiu atender ao desejo de Guga. Ele ficou atrás do alemão Michael Schumacher no primeiro treino para o Grande Prêmio da França. O mais rápido foi o escocês David Coulthard. O escocês David Coulthard é um dos pilotos mais simpáticos da Fórmula 1. Aos 29 anos, vice-líder do campeonato mundial, vive o melhor momento de sua carreira. Quase milagre para quem há 2 meses sofreu um acidente aéreo no qual morreram 2 pessoas. Ele quebrou 2 costelas. 3 dias depois, já estava na pista correndo e argumenta: a natureza da Fórmula 1 é levar as coisas ao limite. Coulthard diz que ficou mais confiante depois de ter sobrevivido ao acidente e que este é o ano em que ele tem mais chances de vencer o campeonato mundial de Fórmula 1. Coulthard esqueceu apenas de um detalhe. E que detalhe! Michael Schumacher está 22 pontos à frente dele no campeonato. Tudo bem, hoje foi o segundo colocado no treino, à frente de Hakkinen, o terceiro, e Rubinho, que ficou em quarto, mas atrás de Coulthard. Só que Schumacher, em 8 provas, tem 5 vitórias. E se vencer domingo, chega a um total de 41 na carreira, igualando a marca de Ayrton Senna. Hoje, no aniversário do irmão caçula Ralf, teve bolo e festa. Mas quem merece parabéns pelo que tem feito na pista é o próprio Schumacher. Pedro Paulo Diniz fez o 15º tempo e Ricardo Zonta o 21º. A Globo transmite o treino deste sábado ao vivo a partir das 8 da manhã. Veja a seguir as sessões solenes que roubam tempo dos deputados sem resultado. O ex-senador Luiz Estevão vai para a cadeia sem direito à cela especial. O assessor especial do governo de Minas, Alexandre Duperrat, negou à justiça ser autor das declarações atribuídas a ele por um jornal mineiro de que as Forças Armadas iriam invadir o estado de Minas Gerais. Segundo a Advocacia Geral da União, o governo está satisfeito com o depoimento de Duperrat à justiça e não vai mover ação penal contra ele. A Justiça do Distrito Federal determinou hoje a prisão do ex-senador Luiz Estevão. Ele já está numa cela da Polícia Federal. A prisão foi decretada quase ao meio-dia. A polícia agiu rápido, numa operação que envolveu 3 delegados e 25 agentes. Em 40 minutos, cumpriu a ordem. Luiz Estevão estava no escritório dele, no centro de Brasília. Pediu para que não fosse algemado, nem visto pela imprensa. Só escapou das algemas. Levou uma Bíblia na mão. Operários de uma obra ao lado largaram o trabalho para ver a prisão do ex-senador.
Luiz Estevão foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. O segurança levou uma TV. Luiz Estevão ficou na cela deixada hoje por outro preso famoso, o ex-general paraguaio Lino Oviedo, transferido para o batalhão da Polícia Militar. O ex-senador vai ficar sozinho na cela, mas sem direito a tratamento especial, porque não tem curso superior. Em outras 6 celas estão presos 35 traficantes e assassinos. O ex-senador está numa cela de 12 metros quadrados, com cama, torneira de água fria, sem chuveiro. Ele tem direito a um telefonema e uma visita por semana, mas pode falar com os advogados a qualquer hora. Segundo a Polícia Federal, Luiz Estevão só não está dividindo a cela com outros presos por questões de segurança. Luiz Estevão não foi preso pelo seu envolvimento com a obra superfaturada do TRT de São Paulo. A Justiça do Distrito Federal decretou a prisão dele por ameaça à ordem pública e coação de testemunhas, num processo de gestão fraudulenta. O consórcio Planalto, de propriedade dele, é acusado de ter lesado mais de 1.000 consumidores. Também foi decretada a prisão de 3 outros sócios no consórcio. Os advogados de Estevão vão entrar com pedido de habeas corpus. Muito bem. O mandato de Luiz Estevão foi cassado por causa de um desvio de 169 milhões nas obras do tribunal. Ok. Mas isso não pode nos fazer esquecer de um outro crime sutil, que é o roubo tolerado. O roubo sem ladrão. Vejam, segundo a Caixa Econômica, o prédio inacabado será vendido agora por 16 milhões de reais. E quem comprar gastará mais uns 50 milhões para terminá-lo. Ou seja, dava para construí-lo por mais ou menos 66 milhões. Só que ele foi orçado lá atrás por 231 milhões de reais. Eu pergunto, os tribunais de contas só analisam números depois do roubo feito? E antes? Quem autorizou esse orçamento original? Quem fiscalizou? Ninguém. Esse crime não tem rosto, é invisível. É um crime dentro da lei. É uma tradição generalizada no dia a dia da burocracia desleixada e corrupta. Só que o Brasil gastou 231 milhões de reais e só vai recuperar 16. Quem paga a diferença? Eu, você, nós dois. O ex-deputado Hildebrando Pascoal foi condenado hoje a 14 anos de prisão pela Justiça Eleitoral do Acre. Ele respondeu a processo por ter distribuído drogas em troca de votos. Os advogados ainda podem recorrer da sentença. Hildebrando Pascoal já tinha sido condenado a 6 anos de prisão por sonegação de impostos. Deputados falando para o plenário vazio. São as sessões solenes de homenagens que estão ficando cada vez mais frequentes na Câmara dos Deputados em Brasília. Às segundas e sextas, o plenário da Câmara costuma ser ocupado por pessoas que nunca tiveram um voto. São os convidados das sessões solenes. Cerimônias que homenageiam pessoas e datas históricas. No ano passado, foram realizadas 66 sessões de homenagem. Este ano, já aconteceram 28 e estão programadas mais 63. São tantas que começam a ocupar também a agenda das terças e quintas. Os temas são os mais variados. 40 anos de criação da Sudene, 64 anos da lei que criou as comissões do salário mínimo, realizada em janeiro, em plena convocação extraordinária. A última sessão de homenagem durou 6 horas. Elas não contam prazo para a votação de projetos e a única restrição é não avançar sobre o horário da pauta de votações. Os deputados podem fazer homenagem a qualquer pessoa, data ou instituição. E ninguém mandou mais pedidos do que o deputado Paulo Paim. Só este ano foram 10. Ele mesmo admite que este ano a Câmara exagerou nas homenagens, mas tenta explicar por que gastou tanto tempo em sessões solenes. Na verdade, é um artifício que eu uso para debater temas, principalmente do mundo social, que me interessa. Mas debater com quem? Nessa homenagem ao idoso, no plenário, só o deputado e outros 2 parlamentares. A gente fica assim, decepcionado. Eu confesso que falar para cadeiras é muito triste. Está tramitando na Câmara um projeto que transforma as sessões solenes em comissões. Elas discutiriam os temas que hoje são apenas homenagens. O trabalho voluntário de 3 idosos está ajudando famílias pobres de Santa Catarina a enfrentar o inverno. Eles perceberam que o que muita gente despreza ainda pode ter utilidade. Seu Esvaldo trabalha no lixão da cidade de Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina. Passa o dia no trator enterrando toneladas de sujeira. Para ele, nem tudo é lixo. É muita roupa que jogo fora. Aí me dá pena de enterrar
e resolvi recolher e sacar. Os sacos são recolhidos por seu Daniel e Dona Lidivina. Tanta gente necessitando, pedindo e o pessoal jogando fora, né? É, ter boa vontade para lavar, água e sabão, um sol bonito, vai ficar limpinho. O tanque, a máquina, o amaciante. Fica branquinho, fica cheirosa. O varal da casa está sempre cheio. Dona Lidivina não tem ideia de quantas roupas do lixão ela já lavou, mas foram milhares de peças. Teve gente que propôs para ela abrir uma loja de roupas usadas, mas Dona Lidivina acredita que estas roupas mereçam um destino melhor. As roupas vão para os bairros mais pobres de Jaraguá do Sul. Vem o inverno agora, o pessoal não passar frio. Nesta casa, adultos e crianças renovaram o guarda-roupa. O meu sogro e para os meus filhos, né, para o meu marido. Roupas de graça, que chegaram na hora certa. É tudo tão caro para comprar novo, né? A gente não consegue comprar novo. A recompensa de Dona Lidivina é ver o estoque diminuir depressa. Deus que abençoe a senhora. Que dê muita saúde e força para a senhora continuar com o trabalho da senhora. Muito obrigada. O trabalho de Dona Lidivina começou há 3 anos e as roupas que recolhe e lava também são distribuídas em Curitiba, onde mora a filha dela. Uma boa noite para você. Boa noite para você, bom fim de semana.